Fala rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou fazer a continuação da parte 1 do vídeo anterior, né? Vou estar falando aqui nesse vídeo da situação ranqueando oponentes que o Liverpool, a Inter de Milão, o Chelsea, o Borussia Dortmund e o Barcelona vão enfrentar nessa Champions aí, o sorteio que teve recentemente, anteontem, se eu não me engano. E nesse vídeo aqui a gente vai focar nesses times. Na parte 1 a gente comentou sobre o Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique, né? Ranqueamos o enfrentamento de cada um, qual grau de dificuldade vai ser, alguns pontos interessantes de cada time, contratações, lugar em que vão jogar. Então ficou um videozinho bem legalzinho, bem dinâmico, completinho. Completinho não ficou completo, mas ficou completinho, ok? E nesse vídeo aqui vamos começar falando do Liverpool. Primeiramente, antes de tudo, eu vou pedirem para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem nesse canal. Novamente, como eu falo em quase todo vídeo, todo mundo sai ganhando, vocês recebem informação, notícias aí, entretenimento e escutam algumas opiniões absurdas. Enquanto isso, eu vou treinando aqui a minha dicção, minha desenvoltura, para quem sabe aí uma situação aí, ou mais para frente, caso esse projeto aqui venha a vingar, seja aí eu já tô treinado, já vi um comunicador excelente para o meu público aí, né? Vamos ver. Começando aqui agora com o Liverpool, a situação do Liverpool simplesmente vai pegar o Real Madrid e a Inter de Milão do pote 1. Novamente, eu vou explicar a dinâmica aqui. Eu vou pegar o Liverpool, eu vou pegar todos os oponentes separados por potes, e em cada pote eu vou definir uma dificuldade. Por exemplo, no pote 1 dos oponentes do Liverpool, tem o Real Madrid e a Inter de Milão. Então eu vou definir a dificuldade do pote 1 aqui. Depois eu vou pro pote 2, que tem Atlético de Madrid e Frankfurt. Eu vou definir a dificuldade e trazer alguns pontinhos também, né? Porque aqui a gente também não tá morto, né? Começando aqui com o Real Madrid, eu já tô ansioso para esse confronto. Simplesmente Alexander-Arnold voltando para Anfield. Eu acho que ele vai ser vaiado lá. Talvez nem jogue, né? Porque o cara quase parece que nunca tá em ritmo de jogo, tá sempre pra trás aí, devendo a parte física, mas vamos ver, acho que ele vai estar assim, tem que estar, né? Então, o Real Madrid e Inter começando aqui, que eu acho que não tem nem muito suspense pra fazer, né? É um grau de dificuldade alto. No último vídeo eu coloquei as dificuldades como fraco, médio e alto, né? Teve algumas exceções onde eu coloquei médio pra alto, altíssimo, fraquíssimo, entendeu? Tipo, por exemplo, aqui, ó, Union e Paphos. Se isso daqui não é fraquíssimo, não merece estar no fraco, entendeu? Isso daqui é fraquíssimo. Então o Bayern de Munique se deu bem, inclusive, aí no pote 4, né? Mas o Liverpool aqui e Inter de Milão eu coloco no grau alto justamente porque o Real Madrid é o Real Madrid, é a competição dos caras. E com os reforços que tiveram, Mastantuono, Alexander-Arnold, quem mais tem? Teve o lateral lá, o Carreira chegou lá também. E é isso, né? Não teve muita gente que saiu. O Huijsen, acho que é Huijsen que fala. Então, cara, zagueirinho interessante ali, espanhol. Então teve muita contratação boa, nomes ali promissores o Real Madrid tem. E eu acho que até chegar esse embate aí, o time vai estar mais encaixado, né? O problema é que o Liverpool também trouxe uma barca de jogadores caríssimos, né? Trouxe aí o Wirtz, aí o jogador, a contratação mais cara da Premier League até o momento. Trouxe o Frimpong, Milo Kerkez, Ektik, tem um Rio jogando pela esquerda lá, molequinho da base que tá deitando. É uma estrela aí que tá surgindo. Tem o Luis Skelly, que também a cada jogo ele só melhora, ele fica mais impressionante. Então o Liverpool já começou no embalo, né? Diferente do Real Madrid. Então o Real Madrid vai ter um trabalho, eu acho que nesse jogo aqui, o Real Madrid que vai estar no BO, certo? Mas não deixa de ser um grau alto aí pro Liverpool. E a Inter de Milão, cara, a Inter de Milão caiu bem o nível, né? Porque perdeu o Inzaghi, perdeu alguns jogadorzinhos ali. Mas tem Lautaro, né? O Lautaro e Thuram, os dois ali, mesmo o Thuram não sendo muito, né? Lá, Thuram. Mas eu acho que ele consegue acompanhar o nível do Lautaro ali. Eu acho que os dois. Acompanhar o nível não, né? Mas eu acho que ele consegue não atrapalhar o Lautaro. Essa é a palavra. Ele consegue ajudar o Lautaro de vez em quando. Mas o principal é que ele não atrapalha também. Então isso é muito bom. Tem Bastoni, Barella. Bom, é um time interessante, cara. Eu vou deixar no alto. Eu acho que é justo a Inter. Finalista da última Champions, a gente não pode desmerecer os caras aqui de jeito nenhum. Mas eu acho que vão sofrer a perda do Inzaghi de uma maneira assim. Tomara que não, né? Quanto mais time competitivo, melhor.
Pote 2 teremos Atlético de Madrid e Frankfurt. Só um momento, deixa eu conferir aqui. Certo? Ver se tá gravando, né? Imagina se estiver falando por tanto tempo e não tava gravando o negócio. Atlético de Madrid e Frankfurt. Frankfurt, fraco. Fraco, porque perdeu as estrelas, né? Perdeu Marmouche e Ektik. O Marmouche foi pro City, Ektik pro Liverpool. O time cai muito de nível. Perdendo os dois melhores jogadores. Perdeu o melhor jogador pro City e o segundo melhor pro Liverpool. Então, cara, eu vou colocar difícil, porque o Atlético de Madrid, querendo ou não, dá uma subida. Teve jogadores importantes do Atlético de Madrid que saiu, Samuel Lino, o Depou, deve ter mais gente aí que eu não tô lembrando. Aí já foi nomes assim que eu não conheço muito, né? Eu não tô muito antenado. Mas também trouxe muita gente. O Almada chegou por lá. Mano, eu vou colocar no grau de dificuldade médio, mas por causa do Atlético de Madrid, que esse Frankfurt aí tá delicado, viu? Pote 3, fraco. PSV e Olympique de Marseille não dá, cara. No último vídeo aí, eu falei que o PSV vem mais fraco ainda por ter perdido o Bakayoko. Johan Bakayoko, aí pontinha, e fazia fumaça ali, parecia um Doku. Inclusive é belga também. Porém, perdeu o cara, foi vendido. Então é menos uma força, né? Menos uma força pros caras, né? Menos uma ajuda. E o Olympique de Marseille chegou o Igor Paixão por lá, contratação mais cara da história do Olympique de Marseille. Porém, ainda não estreou, tá com uma lesão na coxa lá, mas eu acho que o Igor Paixão vai vir, eu acho que ele vai jogar bem lá. Eu queria ver ele num time um pouquinho maior, não no Olympique de Marseille, eu não achei que ele ia do nada ir pro Olympique de Marseille, eu achei que ele ia encostar ali pra um Napoli, imagina, um Napoli, o Newcastle também, pra um time assim mais de segunda prateleira, né? Eu acho que o Olympique de Marseille, em termos futebolísticos, é um time de terceira já, um time de Europa League, né? Então, coloca o fraco, né? Aqui vamos ranquear como fraco. E tem de novo um time muito esquisito aqui que eu vou ter que dar um zoom, cara. O Karabag. Karabag, aqui eu tô meio de longe aqui, eu não tô conseguindo ler. Opa, dei um zoom, o negócio ficou clean aqui, agora sim. E vai pegar o Karabag em casa e o Galatasaray fora de casa. O Galatasaray na casa deles é muito interessante, hein? Esse é um jogo bom esse, viu? Porque tem simplesmente Osimhen. O Morata tá lá, eu acho que o Morata tá lá também no Galatasaray. Sané chegou por lá, talvez o Ederson do City vai encostar por lá também. Mano, o Galatasaray tá um timinho chato, mano. Tá aquele argentino lá que jogou com o Neymar, meu. Pô, não vou lembrar, mano, mas é atacante também. É o Talarico lá e tal. Mano, eu vou colocar um grau de dificuldade fraco. Fraco. Mas com respeito ao Galatasaray. O Galatasaray, eu reconheço a força do Galatasaray jogando em casa. É um time muito chato mesmo, é um time que dá muito trabalho. Fez uma janela aí de transferência boa, interessante, trouxe nomes bons. E eu acho que vai dar um trabalhinho pro Liverpool, mas acho que o Liverpool vai ganhar do mesmo jeito, né? Vamos para a Inter de Milão. A Inter de Milão que vai pegar simplesmente do pote 1, Liverpool e Borussia Dortmund. E novamente entra no mesmo critério que eu falei na última, deixa eu ver qual que eu usei no último vídeo de exemplo. Arsenal e Clube Brugge. E o Clube Brugge abaixa muito o nível, mas o Arsenal sobe bem o nível, né? E aqui do mesmo jeito, cara, porque o Liverpool ele sobe muito o nível, sobe demais. Só que o Borussia dá aquela caída. Então eu vou colocar um médio pra alto. Médio pra alto, eu acho que tá pago. Borussia Dortmund, eu acho que, mano, Borussia Dortmund, não sei dizer, mano, eu não tô acompanhando nada do Borussia. A única coisa que eu sei é que o Jobe Bellingham, irmão do Bellingham, tá jogando lá. Fez um Mundial bom pelo Liverpool, gostei de ver ele jogando. Não peguei esse começo de temporada do Borussia Dortmund. O Jobe Bellingham fez um Mundial bom pelo Borussia, né? Eu falei pelo Liverpool, se eu não me engano. Fez um Mundial bom pelo Borussia e é isso que eu sei, que o Jobe Bellingham tá lá e ele jogou bem o Mundial. Então eu coloco um médio pra alto por causa do Borussia aí, né? Pote 2, teremos Arsenal e Atlético de Madrid para Inter de Milão enfrentar aí. Nossa, o Atlético de Madrid jogando em casa, hein? Aí é perigoso. Aí é perigoso. Tem que ficar de olho, tem que se atentar a isso, é muito importante. Eu vou colocar um grau de dificuldade alto nesse pote 2 aqui. Porque o Arsenal é aquilo, né? O Arsenal chegou, a rapaziada lá, o Eber Ekiese foi pra lá. O Gyökeres aí que já tem 2 gols em 2 partidas. Interessante, né? Começou interessante a temporada aí. Então, cara, o Arsenal tá bem interessante.
Só tem o Saka aí que se machuca, é de vidro, cara, já se machucou de novo. Em 2 jogos já tá machucado. Mas eu acredito que até lá o enfrentamento contra a Inter ele já estará de volta. Então eu vou colocar esse pote aqui no grau de dificuldade alto e eu acho que tá pago. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não vou mexer muito. Não vou inventar, não vou enfeitar muito, porque eu já falei do Atlético de Madrid ali das contratações quando eu tava falando do Liverpool. E agora a gente vai pro pote 3, que tem Slavia Praha. Slavia Praga, né? Tem as duas pronúncias. E o Ajax. Aqui eu coloco no fraco. E quem sobe aqui, o nível é o Slavia, para vocês terem a noção da situação, da pouca moral do Ajax. Porque o Ajax sumiu, meu. O Ajax, depois que o Antony saiu. Não que eu vou falar que o Antony era Jesus dos caras lá, né? Mas depois que o Antony saiu, o time ficou meio esquisito, mano. Ficou esquisito. Ficou esquisitinho, ficou fraco. Então eu vou deixar aqui no nível fraco. Eu não tenho nada pra falar desses dois times, porque simplesmente não me interessa em nada acompanhar o Ajax e o Slavia Praha aí, né? Depois teremos, nossa senhora, Kairat e Union. Eu não sei nem o que é aquele SG ali, porque eu nem sabia que esse time tava na Champions League, pra vocês terem a noção aqui. Mas o Kairat, a Inter vai pegar dentro de casa, pior se pegasse na casa dos caras lá que fica longe, fica lá na casa do, né, não sei de quem, mas é muito longe. E cara, aqui é fraco, fraquíssimo. Eu não sei nem porque eu falei o cara, né? Acho que aqui é fraquíssimo, não tem nem muito mistério, não tem nada pra fazer, aqui é fraco. Então ficamos pote 3 da Inter, fraco e fraquíssimo. Eu acho que tá bem simples essa Champions aí, essa fase de liga pra Inter de Milão, viu? Fiquei impressionado aqui vendo aqui esses times aqui. Agora vamos para o Chelsea que simplesmente do pote 1 vai pegar o Barcelona e o Bayern de Munique, né, cara? Que coisa de maluco. Igual o PSG, né? Vai pegar essa bucha aí. Caramba, hein? Que situação, hein, do Chelsea, hein? Nossa, o Chelsea com seu exército de jogador infinito lá. Mas mesmo assim, eu acho que não vai dar conta, hein? O Chelsea tá encaixadinho, né, mano? O Chelsea tá legal, ganhou o Super Mundial aí, começou a temporada bem. Tem Palmer, João Pedro, que chegou jogando muito, Estevão chegou jogando bem. Meu, mas não dá, né? Barcelona e Bayern de Munique, o grau é altíssimo, não é nem alto, é altíssimo. Dificuldade. Barcelona, né, por tudo que foi na última temporada, manteve o mesmo time, o mesmo treinador, a mesma intensidade, trouxe algumas contratações assim, mesmo que não foi nada, ninguém com estrelado assim, mas trouxe aquela rapaziada para compor elenco, o Rony Bardag, o Juan Garcia, né? É um goleiro, cara, que atualmente ele era um goleiro bom, só que ele é um goleiro que tem muito potencial, cara. Esse goleiro aí no Barcelona é o goleiro que o Barcelona precisava, eu acredito. Porque é aquele goleiro que, diferente do Chesney, na última temporada, ele não vai te entregar. O Chesney não entregava aquele milagre, aquela defesa no momento que precisava. O Juan Garcia já é esse cara. E além do plus dele ser um bom goleiro, ele vai ter esses momentos que ele vai salvar a bola do jogo pra você. Então acho que a maior contratação do Barcelona foi simplesmente o goleiro, né? Então é um baita de um reforço aí. Começou jogando bem, nenhum dos gols assim do Barcelona até o momento foi erro do Juan Garcia. Ele já teve nos jogos aí que teve boas divididas, boas defesas, então um baita reforço, grau de dificuldade altíssimo pro Chelsea. Pote 2 teremos Benfica e Atalanta. Aqui eu coloco como na dificuldade média, porque o Benfica é um time chatinho, um time retranca ali, marca bem, chato de infiltrar. Tem o Richard Rios, que chegou por lá jogando muito bem. Richard Rios fazendo Richard Rios, fazendo papel ali um papel mais de defensor, mas ele tá jogando muito. As notas, os índices dele, quando você vai ver em sites de estatísticas, estão muito bons. Ele tá entregando bons resultados, bons jogos. E o Atalanta jogando dentro de casa. O Atalanta que dentro de casa é chatinho. O Atalanta não tá nenhum primor, assim, nada muito assustador, mas o Atalanta dentro de casa, ele tem seus méritos, tá? Ele tem suas valências. Então, eu coloco um grau de dificuldade médio pro Chelsea, né? Considerando que o Chelsea não é um time da mesma prateleira, assim, atualmente, considerando o futebol, o nível ali de bola no pé dos jogadores e o encaixe, e o Barcelona, por exemplo, né? O Liverpool. Então, eu acho que é uma dificuldade média aí para considerando esses confrontos.
No pote 3 vai ter o Ajax dentro de casa e o Napoli fora de casa. É aquilo, né? O Ajax desce muito nível, mas o Napoli sobe, né? O Napoli eu tô gostando demais do Napoli. Eu vou acompanhar o Napoli essa temporada. O Napoli com De Bruyne, Lukaku, que é um jogador que eu gosto. Se machuca muito, mas eu gosto, né? E o Neres, McTominay, que jogou uma barbaridade na última temporada. Quem que é o cara da esquerda ali, do lado esquerdo? Pô, não vou lembrar. Mas chegou o De Bruyne por lá, cara. De Bruyne que já deixou gol, se eu não me engano, já deixou uma assistência. Chegou jogando bem, então vai ser bem interessante. Eu vou colocar aqui de fraco pra médio. Fraco pra médio, porque o Ajax ele cai bem o nível, só que o Napoli dá aquela subida, né? Ele deixa o grau ali no médio pra alto. Então vou deixar num fraco pra médio, no médio, pra fazer aquela graça. E simplesmente né, pro Chelsea escalar os jogadores reservas aí, que eles têm poucos reservas, né? Vai ter simplesmente Pafos e Karabag. Então, aqui, né? Não preciso nem contar. Fraquíssimo, fraquíssimo esses confrontos. Vai ser o confronto aí do descanso do time. Ou não, né? Vamos ver a situação do Chelsea até pegar esses times aí. E vamos agora para o Borussia Dortmund. Então, finalizei ali o Chelsea, o pote 4. Fraquíssimo confronto, muito fácil de enfrentar. Agora a gente vai pro Borussia aqui, só um momento para pausa para água, né? Que a garganta seca. E cara, o Borussia no pote 1 simplesmente vai pegar a Inter de Milão e o City. Confronto alto, né? Não tem muito segredo. O City, que fez. O City, pra mim, fez a melhor janela de transferência dessa Europa aí. Muito nome bom e muito barato. O que chama atenção mesmo é o preço baixo que o City pagou nos jogadores, meu. O Reinders do Milan, 55 milhões. O Cherki, se eu não me engano, custou em 35, 40. Mano, o Cherki, um jogador dessa qualidade. Olha a qualidade técnica desse jogador. É um jogador totalmente ambidestro. Ele tem a mesma qualidade de chute com a perna esquerda e direita. Um nível um contra um bom, a bola no pé boa, a qualidade de passe bom, bola parada muito boa. O Cherki é simplesmente uma das promessas aí que a gente vai ter pro futuro, um jogador muito, muito promissor e titular na seleção da França, né, na poderosa França. Pelo menos foi titular em um dos jogos contra a Espanha, né? Então eu coloco aqui num grau de enfrentamento alto. O City teve outras contratações, o Cherki, o Reinders, o Trafford, o Donnarumma talvez vai chegar por lá, o White Nouri. Nossa senhora, é um time muito. Contratou bem demais o City. Só que ainda não, nos dois jogos que fez, não mostrou nada demais, não mostrou que tá encaixado ainda. Mas o City assim, olhando o elenco assim no papel, tá sinistro, meu. Então eu vou colocar num grau de dificuldade alto aqui pro Borussia Dortmund esse primeiro pote aí. O segundo pote tem Villarreal e Juventus. Villarreal dentro de casa e Juventus na casa deles lá, né? Turim. Cara, eu acho que eu vou deixar uma dificuldade alta justamente por ser o Borussia Dortmund, tá? E se fosse, por exemplo, o Chelsea, eu já colocaria na dificuldade média. Vocês entenderam como é a dinâmica aqui, né? Por ser o Borussia Dortmund, a Juventus e o Villarreal acho que vai ser dificuldade alta, viu? O Villarreal é um time chatinho. A Juventus tem uns nomes aí. Tem o Jonathan David, que chegou por lá. Tem o Wilds, que é o melhor do time. Joga muito o Wilds. E eu acho que vai ser alto, vai ser difícil pro Borussia aí, né? Eu acho que é isso, né? O Juventus jogando em casa. Pro Borussia aqui eu acho que vai ser chatinho, vai ser delicado. No pote 3 teremos o Bodo Glimt em casa. O Borussia jogando contra o Bodo Glimt em casa. Menos mal, né? Melhor do que jogar no menos 20 graus lá na casa do Bodo Glimt. E o Tottenham. O Tottenham começou bem, né? Campeão da Europa League. Fez uma boa final ali da Supercopa. Pipocou, entregou o título, né? Mas até o primeiro gol do PSG tava jogando legal, tá? Teve contratações aí. Ontem chegou o Xavi Simons por lá. Contrataram o Mohamed Kudus, que já chegou jogando uma bola absurda. E Richarlison, que aparentemente recuperou o futebol aí. O novo técnico que fez o time jogar. Então tá bem interessante esse Tottenham, sendo bem humilde aqui, né? Bem sincero, né? Esse Tottenham aí, ele tá interessante, real aqui. O que ele mostrou do fim da última temporada para o começo dessa daqui
Tá bem legal. O Tottenham é um time que eu acho que eu vou acompanhar mais essa temporada. Eu acho que eu vou deixar no grau de dificuldade médio pra alto, justamente porque eu acho que o Tottenham vai dar um trabalhinho pro Dortmund, ainda mais o Tottenham jogando em casa, né? Então eu vou deixar um médio pra alto aqui. Pote 4 teremos Atlético Bilbao e Copenhagen. Atlético Bilbao é um timinho chato, bicho. É um time muito bem encaixado, cara. Tem jogadores bons, Nico Williams. Todos os jogadores lá jogam como se eles amassem o clube mesmo. Eles correm, dá tudo por aquela camisa, é impressionante. O Atlético Bilbao, Copenhagen, né? Não tem muito o que falar, né? Da força do poderoso time da Dinamarca. É da Dinamarca, né? Eu acho que é. Então eu vou deixar numa dificuldade médio aqui. Fraco para médio. Muito por conta daquilo, né? Daquele critério, né? O Copenhague abaixa o nível, mas o Atlético Bilbao dá aquela subida, considerando que quem vai chegar lá é o Borussia, tá, rapaziada? Não é um Barcelona, não. É o Borussia. É o Borussia aí com seu nível de futebol recente aí. Então, né? Já dá pra. Eu tô sendo bem justo aqui, acredito eu, na minha análise, né? Agora vamos pro Barcelona aí. O time mais, talvez, que eu estou ansioso para essa temporada. Cara, eu acho que o Barcelona vai vir para mostrar o futebol 2.0 pra gente, hein? Começando aqui, eles vão enfrentar o Chelsea e o Paris Saint-Germain no pote 1, né? Os adversários do pote 1 serão Chelsea e Paris Saint-Germain. Eu acho que tá um grau de dificuldade alto, né? Eu ia falar médio aqui, as ideias. Atual campeão da Champions League, Paris Saint-Germain, chegando aí com o elenco completo. Um goleiro que, segundo o Luiz Henrique, vai desempenhar, vai fazer o papel melhor pro time. Então, consequentemente, é um goleiro melhor aos olhos de Luiz Henrique, né? Então, o Paris Saint-Germain é um time que, na teoria, né, no papel, melhorou. E o Chelsea é um time que melhorou também. O Chelsea é um time que, claro, terminou o Super Mundial ganhando do próprio PSG, jogando muito bem. O PSG tomou uma apavoro de bola. Começou essa temporada bem com as novas contratações que teve aí, João Pedro, Estevão, o Delap, mesmo que o Delap não é lá aquelas coisas, mas né, no momento que ele tá jogando, ele faz uma isca boa ali. Ele chama a atenção da defesa de uma forma legal ali. É um centroavante bem presença, né? Um cara alto, forte, então ele faz esse papel de isca bem. E quem mais chegou? Nossa, chegou muita gente. Só ontem teve 2 contratações do Chelsea. Só ontem. Então o Chelsea contrata muita gente e pro final da janela, talvez o Chelsea traga mais 2 ainda, que é o Garnacho do Manchester United, que eu vi que basicamente já estão. O acordo verbal ali já tá tudo acertado. E o Fermin, que a negociação ali com o Barcelona já tá mais lenta, talvez não dê nem certo, mas. Porém, é possível o Chelsea trazer mais 2 jogadores ainda, cara, essa janela. Então os caras querem montar um time A e um B dentro de um time só. É impressionante, né? Então eu vou deixar o grau de dificuldade aqui no alto, né? Depois teremos aí no pote 2 os enfrentamentos de Frankfurt e Clube Bruges. O Frankfurt, é o que eu disse, né? Perdeu suas estrelas, perdeu simplesmente seus 2 melhores jogadores, perdeu o seu melhor jogador, o Marmoush, pro Manchester City e o seu segundo melhor pro Liverpool. Então, cara, isso abaixa muito o nível do Frankfurt. É uma perda gigantesca você perder o Marmoush. O Marmoush que tava deitando no Frankfurt, tava deitando em cima de todo mundo. Era absurdo o que ele tava jogando lá. E simplesmente vazou, né? Então eu vou colocar aqui um grau fraco. O Barcelona eu acho que vai atropelar o Frankfurt, cara. E o Clube Bruges é aquele time mais defensivo, mais chatinho de pegar, ainda mais na casa deles. Mano, só que não dá, mano. Não dá. O Barcelona tá embaçado demais. O mesmo critério que eu usei pro Borussia no último negócio, por exemplo, o Villarreal e o Juventus, eu coloquei que pro Borussia seria um grau de enfrentamento alto, justamente por ser o Borussia. E aqui o Frankfurt e o Clube Bruges vai ser um grau de enfrentamento baixo, justamente por ser o Barcelona. Então acho que tá justo, né? Quem quiser discordar de mim nos comentários, eu quero que vocês achem defeitos nesse Barcelona. Defeitos com certeza tem, né? Mas eu quero que vocês achem defeitos e coloquem aqui algo que fariam o Clube Bruges e o poderoso Frankfurt dar trabalho para esse time aí de Hans Flick. O pote 3 temos Olympiacos, uau, e Slavia Praha. É, tá fraquíssimo, hein? Barcelona. O Barcelona pegou o sonho da Champions League, né?
a chave muito tranquilinha até. Muito tranquilinho. Slavia Praha, novamente, jogar na casa dos caras, é aquele caldeirão lá. Só que, mano, eu acho que não vai mudar, mano. Porque o nível de futebol é aquilo, os caras estão jogando um futebol 2.0. O nível ofensivo do Barcelona é algo assustador, cara. E mesmo que a defesa do Barcelona tenha bons nomes, porém, não. É aquilo, tem falhas ainda, tem espaços para você explorar ali. Por exemplo, a linha alta do Barcelona abre muita possibilidade, muita janela para o outro time atacar sem dó. Bola nas costas. Porém, o ataque sinistro, monstruoso, compensa isso. E aquilo, né? Eles vão pegar Frankfurt, Bruges, Olympiacos e Slavia Praha. Algum desses tem um ataque que pode ser perigoso pro Barcelona. Mesmo o Barcelona tendo essas dificuldades aí que eu disse. Essas dificuldades do Barcelona, eles vão sofrer contra o Chelsea, o Paris, o Real Madrid. Mano, vai sofrer contra o Olympiacos, tá ligado? Então eu vou deixar no fraquíssimo aqui, porque realmente vai ser fraquíssimo esse confronto. E por último, pote 4, temos Copenhague e Newcastle para novamente aí trazer uma graça, né? Trazer uma alegria pro Barcelona e dar uma graça para eles. O Copenhague é aquilo, né? Vai jogar dentro de casa contra o Barcelona. Dentro da casa do Barcelona, né? No Camp Nou, possivelmente. Até pegar o Copenhague lá, talvez o Camp Nou tenha até mais. Tenha sido até mais liberado a quantidade de pessoa que vai poder. E quanto mais pessoa dentro do Camp Nou, pior pro time adversário, né? O Camp Nou passa uma impressão, uma imponência gigante. Então o Copenhague vai sofrer, mas eu vou deixar aqui no médio, porque o Newcastle, claro, vai perder pro Barcelona, na minha opinião, na minha humilde opinião. Porém, é um time com nomes mais, né, mais com estrela, né? Temos aí o Guimarães, Bruno Guimarães, que jogando pelo Newcastle é um leão. Joelinton, que tá lá, faz jogos bons aqui, outros não bons ali. Tonali, que muito bom. Tem ali o Isaac, chegou o Nick Voltemate também, centroavante de 2 metros de altura. Cara, tem nomes bons, mano, o Newcastle. O Newcastle não é um time pra você descartar, não. E também depende do encaixe deles também, do encaixe tático. É um time assim que tá ali. Tá ali. Se puderem ganhar, eles vão vir pra cima, tá ligado? Então eu vou deixar num grau de dificuldade médio. Aí vou puxar a sardinha aí. Não vou endeusar também o Barcelona aqui, não. Vai ser grau médio aqui e pronto. E o vídeo de hoje ficou esse. Eu ranqueando aqui, fazendo o meu rank aqui de conhecimento básico de futebol. Não tão básico, talvez. Um pouquinho, né? Eu tento passar aqui uma linguagem mais culta, né? Mais técnica, né? Mas é aquilo, né? Acaba caindo nesses critérios aí que eu disse, né? Acaba saindo um pouquinho da linha, mas eu espero ter feito um trabalho um pouquinho, minimamente justo, digno aqui, né? Então, eu acredito que eu ranqueei de forma justa aqui, e eu acho que eu não saí da linha, não fui absurdo em nenhum cenário aqui, tanto nesse vídeo quanto na parte 1. E é isso, né? O vídeo de hoje foi esse. Eu ranquei nesse vídeo, na parte 2, como será os enfrentamentos por potes do Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona. Na parte 1, novamente, eu fiz o Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain e só. Bom, e o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa nova ideia de vídeo aqui que surgiu na minha mente aqui do nada. E é isso, rapaziada. Peguei esse vídeo aqui para mais dar um conteúdinho para vocês, aquele entretenimento legal. Para quem tá chegando agora, para quem não viu aí o sorteio, deu para ter uma ideia aqui agora dos enfrentamentos que vão ter. Você já consegue deixar lá na sua agenda quais jogos você vai querer assistir, vai querer acompanhar, certo? E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Deixe o seu like, se inscrevam no canal, deixe nos comentários aí o que vocês acharam das minhas opiniões aí sobre os enfrentamentos. Se vocês acharam algum absurdo, comentem aí de forma respeitosa. Claro, se não for respeitoso, o próprio YouTube vai te banir do chat, né? Então não é nem por mim, né? Faz pela própria conta de vocês aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.